ele para provar a convergência da série de raiz de 1 mais x. Né? A gente pegou raiz de 1 mais x igual a somatório de n igual a 0 infinito de an xn. E aí a gente obtém que o raio de convergência é 1. Isso relativamente fácil. A gente prova também que, bom, por conta do sinal desse negócio, a gente prova que isso converge em x igual a 1. Mas o caroço foi mostrar que converge em x igual a menos 1. E a vantagem é que a convergência x igual a menos 1 ela é mais difícil porque, na hora que a gente deduziu esse negócio, esses ANs eles decrescem em módulo para 0, só que os sinais alternam. Então, quando você bota x igual a 1, os sinais alternam, está ótimo. Quando você bota x igual a menos 1, aí o menos 1 elevado a n colide com a alternância dos sinais dos AN, e aí fica uma série com todos os termos negativos, essencialmente. E aí, na verdade, ao provar que isso converge em x igual a menos 1, isso daqui é equivalente, né, a somatório do módulo de AN, esses ANs aqui, ser finito. E se esses caras, se essa série converge, né, isso implica que somatório de n igual a 0 a infinito de AN xn converge uniformemente. Porque, quer dizer, o que você vai ter? Se módulo de x menor ou igual a 1, somatório de n igual a 0 a infinito de AN xn vai ser dominada por essa daqui. Isso aqui vai ser menor ou igual que somatório de n igual a 0 a infinito de módulo de AN. Isso aqui é menor ou igual a 1. Então, vamos dizer, em particular, se você para qualquer x, você vai ter o seguinte: se você fizer n maior que m, grandes, né? Se você somar até n e subtrair a soma até m, então você vai ter somatório de k igual a m mais 1 até n de AN xn, que é a diferença, né, de você somar até n para você somar até m, quando você faz a diferença, dá isso aqui. Isso é menor ou igual que somatório de k igual a m mais 1 até n de módulo de AN x elevado a n, que é menor ou igual que o somatório de k igual a 1 até n de módulo de AN. Esse cara é menor ou igual a 1. E isso daqui fica pequeno se n e m forem grandes por conta disso daqui. Então, na verdade, ao mostrar que essa série daqui converge para x igual a menos 1, a gente já está mostrando a convergência uniforme em todo o intervalo menos 1. E aí isso significa, né? Isso significa que somatório de n igual a 0 a infinito de AN xn converge uniformemente para uma certa g, vou botar uma certa f, né? E como essas funções aqui são polinômios, são funções contínuas, convergem uniformemente, essa f é contínua. Como a gente
no processo de deduzir essa série, a gente já mostrou que ela converge para a raiz de 1 mais x, a gente sabe que f de x é igual a raiz de 1 mais x, se módulo de x é menor que 1. Como isso é uma função contínua, isso implica que o limite, quando x tende a 1, vou botar menos 1, que é o que nos interessa, menos 1 de f de x é igual ao limite, quando x tende a menos 1 da raiz de 1 mais x, que é igual a 0. Isso implica, né, acontece que isso daqui é o limite. Isso aqui é igual, né? Como a f é contínua, isso daqui é igual a f de 0. Entendeu a diferença? A f é a função definida por essa série aqui. E o logaritmo de 1 mais x, a raiz de 1 mais x é a raiz de 1 mais x. Então, essa história mostra que essa função f definida por isso daqui é contínua em menos 1, 1. Então, se eu fizer o limite quando x tende a menos 1, é o f de 0, é a soma da série quando eu boto x igual a menos 1 lá, aliás, é o f de menos 1 aqui, né? É o f de menos 1, e ao mesmo tempo, como fora, né? Aqui está o menos 1, aqui está 1, aqui ela coincide com raiz de 1 mais x. Olha, raiz de 1 mais x, quando x tende para menos 1, isso tende para 0. Então, essa daqui também, o f de menos 1 vai ser 0. Então, isso significa, no frigir dos ovos, né? A mesma coisa vale lá em x igual a 1. Isso significa que isso daqui converge uniformemente para raiz de 1 mais x em menos 1, 1. Então, tem um monte de coisas que eu usei aqui, mas está tudo construído em cima do fato de que esse negócio aqui vai convergir em x igual a menos 1. E para isso a gente usou a fórmula de Stirling. E ainda em cima disso a gente ainda vai construir o teorema de aproximação de Weierstrass. Então, tem muito peso lá em cima dessa coisa. Tá? Então, sei lá, vou tentar fazer o Stirling. Eu não sei fazer, mas eu acho que se eu seguir o passo a passo do enunciado da questão, talvez consiga. De qualquer maneira, onde o passo inicial, acho que é tranquilo, né? Que a gente pega o n fatorial, diz, bom, n fatorial não sei, mas o log do n fatorial é igual a somatório de k igual a 1 até n do log de k. E aí tem uma ideia de pegar a função log 1, 2, 3, etc. Assim, n menos 1, n, vezes aqui, ó, n mais 1. Então, bom, o log de 1 é 0, você pode fazer duas coisas. Uma é fazer assim, né? Fazer assim, log de 1 é 0, então isso daqui é maior, aliás, maior não, é menor
menor que a... Vou botar assim. É maior que a integral... Tá primeiro menor mesmo. Menor que a integral de 2 até n mais 1 do log de x dx, né? Você começa aqui, soma até aqui, e aí tem essa integral. E, ao mesmo tempo, esse cara daqui é maior, se você olhar ele assim, torcer para cá, né? É maior que a integral de 1 até n de log de x dx. E a integral do log a gente sabe. Então, vamos dizer, isso é só um primeiro chute, né? Porque integral de log de x dx é uma dessas surpreendentes que você integra por partes, usando que isso aqui é 1 vezes log de x. Então, 1 é a derivada de x, e log de x tem como derivada 1 sobre x. Então, você bota aqui x log de x menos a integral da primitiva dessa, que é x, vezes a derivada dessa, que é 1 sobre x. Isso aqui é 1, então isso aqui fica x log de x menos x mais uma constante. E aí você pode começar a pensar. Quer dizer, isso daqui significa que, basicamente, a gente está aproximando o log de n fatorial, isso é menor que essa daqui, né? N mais 1 log de n mais 1 menos n mais 1 menos... não sei se eu boto 2, eu boto 1, eu botei aqui 2. Sei lá. Bota aqui 2 log de 2 mais 2, sei lá, coisa assim. E é maior que integral de 1 até n, então você tem n log de n menos n mais 1. Né? Então, tipo, vamos dizer, você tem aí alguma coisa, né? Quando você lê, vamos dizer, n fatorial, significa que está parecido com e elevado a n log de n menos n, alguma coisa assim, né? Que é n elevado a n sobre e elevado a n. Primeiro chute. Aqui faz aparecer o n elevado a n e o e elevado a n estão aqui. Aí a ideia é melhorar isso fazendo uma aproximação melhor do que essa de retângulos. De fazer uma aproximação, talvez, por trapézios. Então, a gente bota aqui... pode talvez vir aqui até n e fazer uma coisa assim, né? K menos 1K. Talvez aproximar. Eu acho que... Bom, aproximação por trapézios dá alguma coisa um pouco melhor.
certamente, né? Então, vamos dizer, você aproxima n, aproxima a integral de 1 até n de log de x dx, aproxima por somatório de k igual a 2 até n, né? Desse trapézio assim, né? E aqui vai ser log de k mais log de k menos 1 sobre 2, né? Porque faz a área desse trapézio aqui, tá? Log de k mais log de k menos 1 sobre 2 é a base média. E a altura aqui é 1. Então, faz uma soma desse tipo. Oi. Aqui. Aqui. Vamos dizer, eu dei um chute assim, dizer, deixo 1 para lá. Isso aqui teria mais um E aqui. Seria um chute por baixo. Mas é só para dizer, olha, com essa aproximação aqui, a gente já tem uma coisa tipo isso, mas não está claro, porque a gente precisa. O que a gente quer? A gente quer alguma coisa, a fórmula é para dizer o seguinte, que n fatorial dividido por alguma coisa tende a 1 quando n tende para infinito. De maneira que, quando eu for calcular o limite do infinito, qualquer coisa envolvendo n fatorial, eu substituo por esse. Por exemplo, no nosso exemplo lá da série do raiz de 1 mais x, a gente ficou com uma fórmula assim, né? A n era igual uma coisa assim, 2n fatorial, acho que era 2n fatorial sobre n fatorial, n menos 1 fatorial, e tinha um 2 elevado, acho que é n menos 1, ou 2n, não me lembro, tinha um bicho desse aqui. Né? Eu acho que era 2n menos 1. Tá? Então, a ideia aqui é fazer o quê? Pegar esse 2n fatorial e dizer, ó, 2n fatorial, eu escrevo ele assim, né? 2n fatorial é igual a expressão da fórmula de Stirling dividido por 2n. A expressão da fórmula de Stirling vezes 2n fatorial dividido por esse cara. Como isso aqui tende a 1 no infinito, eu calculo o limite com esse e vai sair multiplicado por esse que tende a 1. Então, eu posso pegar esse cara e jogar aqui no lugar do 2n fatorial. A mesma coisa, o n fatorial é igual à expressão que eu obtenho para ele pela fórmula vezes n fatorial dividido por essa expressão. Aí isso aqui tende a 1 quando n tende para infinito, então onde está o n fatorial, eu jogo esse cara. E aí eu fiz isso, eu substituí Stirling aqui, 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 e fiz as contas. E o limite que deu é o limite porque está multiplicado por coisas que tendem a 1. Então, não é, vamos dizer, essa aproximação que eu fiz primeiro aqui, ela é grosseira, eu não vou parar para checar isso, mas tem um espaço. Tá? O n fatorial está entre uma expressão a outra expressão, mas não quer dizer que se eu substituir essa por essa, vamos dizer, o limite dessa dividida por essa tende a 1, nem o dessa dividida por essa tende a 1. Então, precisa de alguma coisa mais precisa. Então, por isso que uma primeira ideia é botar os trapézios aqui.
Depois, se eu não me engano, vamos dizer, a gente pode fazer as contas, né? Mas parece ainda um pouco... ainda não está muito bom. Então, a gente faz uma coisa assim, né? Acho que é isso. Então, você tem aqui o K menos 1, o K, aí você pega ainda o ponto médio aqui, né? 2K menos 1 sobre 2, e aproxima assim. E aí o erro, a diferença entre a integral e o que você vai obter, vira essa coisinha menorzinha aqui. E aí a gente vai estimar, você vai fazer essa aproximação. Acho que é isso. Alguém está com o enunciado da questão? Se eu não me engano, é isso que a gente faz. Tá? Esses caras aqui são dois triângulos de mesma base e mesma altura. Então a gente acrescentou a esse negócio aqui esse tamanho vezes meio. Então a ideia meio foi escrever assim, né? Integral de 1 até n de log de x dx é igual a n log de n menos n mais 1, né? X log de x menos x. Então, n log de n menos n. No 1, o log de 1 é 0, tem o menos 1, vira mais 1. Esse é o resultado dessa integral. Meio que provisoriamente some o n fatorial, mas ele está embutido nessa soma daqui. Quer dizer, isso aqui vai ser aproximado por somatório de k igual a 2 até n de... Então, essa parte daqui, log de k mais log de k menos 1 sobre 2, e mais essa parte daqui, que é essa areazinha aqui, que vai ser mais meio. Quem é esse cara daqui? Bom, vai ser o log de... Vou botar aqui separado. Mais... 1/2... Aqui. Mais 1/2 de log de k mais log de k menos 1 sobre 2. Aliás, alguém menos esse daqui, né? Vou botar aqui. Escrever assim. Mais... Não, tá certo. Isso mesmo. Mais 1/2 de... Isso aqui é log de 2k menos 1 sobre 2, que é esse cara daqui, e dá esse tamanho aqui. Menos esse tamanho daqui, que é log de k mais log
de K menos 1 sobre 2. Tá? Esse pedaço aqui corresponde a essa área, né? A área do trapézio, né? Base média, log de K, mais log de K menos 1 sobre 2, que é essa daqui, vezes 1. Então, tá aqui, vezes 1 apareceu. E mais essa área... que está aqui, né? Essa área cor-de-rosa. Essa área cor-de-rosa, eu tenho dois triângulos que têm essa base em comum e tem altura meio em comum. Então, meio é a altura e a base é esse tamanho daqui, que é o log desse cara, que é 2K menos 1 sobre 2, menos esse cara daqui, que é exatamente a base média. Então, 1 sobre 4 aqui, né? Então, meio. Então, vamos dizer, na verdade você pode dizer que é isso daqui mais um erro, né? Então, significa que esse cara é igual a isso daqui mais um somatório de n igual a... Vou ter que fazer de 2 até infinito de um E índice n. O E índice n é esse azulzinho aqui. E, se eu não me engano, a gente não vai calcular, a gente vai talvez estimar esse índice n. De alguma maneira, a gente tem que fazer aparecer de volta o n fatorial aqui nessa história. Tá? Porque no começo eu peguei essa integral, aproximei por essa soma aqui. Essa soma aqui é o logaritmo do n fatorial. Agora eu disse, não, mas a integral vamos aproximar um pouquinho melhor. E aí tem umas... Confere aqui, vê se... Não sei se... Eu acho que não, isso aqui não deve ter incluído no enunciado. Né? Falei, aproxima e tal, e dá isso aqui, né? Log de x de x pela soma das áreas estabelecidas e obtenha, no caso tem que ser k menos 1 e k, que já está aí certinho, aí obtenha n log de n menos n mais 1 igual a isso aí eu estou repetindo. Aqui, somatório de n, não, de k igual a 2 para n, log de k mais log de k menos 1, dividido por 2 mais um epsilon igual a... Ah, eu botei o epsilon n, era esse cara daqui já? Ah, tá. E aí foi uma estimativa para o epsilon n. Né? Tá. Pode ser também. Então, podemos aproximar isso daqui e chamar isso tudo aqui. Embora, na hora de estimar o epsilon n, vamos chamar isso tudo aqui. Vamos chamar isso tudo aqui de epsilon índice n. O epsilon índice n vai ter essa parte aqui, que é o pedaço dos triângulos, e mais uma parte que a gente vai perder, talvez. Ou a gente, outra maneira de aproximar seria dizer, ó, vou aproximar assim, bota aqui a derivada. Uma outra maneira de aproximar seria fazer assim. Na verdade, equivalente, né? Exceto se você traçar aqui uma tangente assim, né? Você vai construir um trapézio.
Entre essa linha aqui e essa daqui, aqui e aqui você tem um trapézio. A base média desse trapézio é isso daqui. E a altura desse trapézio é essa daqui. Então, vamos dizer, você diria que o epsilon-n está entre a área do trapézio e a área do triângulo. Mas a diferença entre os dois, a área do triângulo é metade da área do trapézio. Quer dizer, a área do triângulo rosa. Mas tudo bem, vamos fazer essa daqui então vamos dizer, ficar com o lado de cá do quadro, né? E dizer que n log de n menos n mais 1 é igual a somatório de k igual a 2 até n de, vou botar assim, por falta de espaço, escrever assim, mais somatório de k igual a 2 infinito de epsilon n. Bom, o que esse cara daqui vai nos dar, na verdade, né? Esse cara daqui é o... Você tem, ó, log de 2 menos log de 1 sobre 2. Né? Então, você tem meio do log de 2, mas depois você tem log de 3 mais log de 2 sobre 2. Então, você tem o outro meio do log de 2. Então, na verdade, esse daqui vai ser somatório de k igual a 2 até n, vamos ver. Você tem aqui o log de k, sendo que quando você chegar no n, o último que você está fazendo aqui, tem aqui o n menos 1. Aí você tem a metade do log de n menos 1, que casa com a outra metade que vinha de cá, mas a metade do log de n ficou sobrando, né? Então, menos meio do log de n, essa parte aqui. Né? E mais somatório de epsilon n. N igual a 2 até infinito. Quer dizer, bom, vamos botar aqui k igual a 2 até n para ser mais rigoroso, né? Somatório de k igual a 2 até n do epsilon k. Então, a gente tem aqui log. Isso aqui é o log do n fatorial. É igual a n log de n menos n mais 1 menos meio de log de n menos o somatório do epsilon k. Bom, o que isso nos fornece aqui, né? Se a gente fizer e elevado a isso, você tem n fatorial é igual a... Aqui, ó, você... Bom, vou botar aqui n elevado a n. Aí eu tenho esse... aqui era menos meio, aqui é mais meio, né? Certo? Aqui, ó, eu tinha menos meio, quando eu passei para lá era mais meio. Então, n elevado a n
Vou deixar, em vez de botar n elevado a meio, vou botar aqui raiz de n, que veio desse meio do log de n. Se fizer elevado a isso, deu raiz de n. Aí eu tenho vezes e elevado a 1, que é esse aqui, menos o somatório. Sobre e elevado a n. Oi. Isso aqui? Por que virou isso aqui? É só porque eu estava sem espaço. Aí eu peguei isso aqui, a soma dos logs é o log do produto. Aí eu botei k, raiz de k menos 1. A metade do log é o log da raiz quadrada. Certo? Ué, o log de AB é o log de A mais B. Log de A mais log de B. Então, eu tenho log de A mais log de B, substituir pelo log de AB. Isso aqui é uma coisa só. Só que tinha metade do log de alguém. Tinha metade desse log aqui. O log de... Hã? Não era isso que você estava perguntando? Hã? O log de k menos 1 é igual a log de k mais log de k menos 1. Log do produto é a soma dos logs. Então, eu achei aqui a soma dos logs, juntei para economizar espaço. Aqui tem k menos 1. Não estava enxergando isso. Está meio pequenininho mesmo. Então, aqui foi só... Isso que está aqui é exatamente isso que está aqui, espremido e comprimido para caber nesse espaço que tinha aqui. Qual? Esse aqui? É porque soma aqui, ó. Eu tô somando as áreas dos trapézios. Então, eu tenho os trapézios assim. Aí eu faço esse cara mais esse sobre 2. Então, eu tenho metade desse. Só que quando eu faço k igual a 2, eu tenho meio... Então, aqui, vamos dizer, aqui é o 2. Então, aqui eu tenho log de 2 mais log de 1 sobre 2. O log de 1 é 0. Então, aí tem a metade do log de 2 aqui, que apareceu nessa área. Aí, para essa área, eu faço o log de 3 mais o log de 2 sobre 2. Aí aparece metade do log de 3 e a outra metade do log de 2. E aí fica metade do log de 3 aqui. Só que quando eu faço aqui com o 4, eu tenho metade do log de 4 mais a outra metade do log de 3. Então, eu vou somando os logs. O do 1 é 0, ele só tinha metade de 0, mas a metade de 0 é 0, está tudo bem. Só que quando eu chego no último, que é o n com n menos 1, eu tenho a metade do log de n, mais a metade do log de n menos 1, que completa com a outra metade, até o log de n menos 1 está certo. Mas se eu botar somatório até o log de n aqui, eu estou acrescentando uma metade do log de n que eu não tinha. Então, eu estou subtraindo ela aqui. Tá? Então, fiz isso. A moral da história, eu fiquei com o n fatorial, eu vou reescrever aqui. Então, vamos dizer, esclarecendo isso, está aqui, já que está aqui, ó, eu tinha raiz disso, era isso daqui, que era o que estava aqui, e mais esse daqui. Tá? Tinha aqui o somatório e tal. Então, o que eu disse é, bom, esses caras aqui dão o log de n fatorial
Eu apaguei, né? Ah, não, esses daqui dão o somatório do log de K menos meio do log de N. Somatório do log de K de 2 até N é o log de N fatorial. Aí eu fiquei devendo meio do log de N, mas eu tenho isso aqui. Isso daqui é igual a isso. Então eu botei N log de N menos N mais 1, passei esse cara para o lado de lá, meio do log de N, e menos esse somatório aqui. Então, no final das contas, eu fiquei com essa coisa aqui, menos somatório de K igual a 2 até N do epsilon K. De maneira que, se eu fizer E elevado a isso, eu vou ter N fatorial igual a E elevado a tudo isso. Então, eu tenho aqui, ó, N elevado a N, o E elevado a menos N vem aqui para o denominador, vira E elevado a N, E elevado a meio do log de N, é N elevado a meio, é raiz de N. Eu vou deixar, em vez de incorporar ele aqui, vou deixar ele aqui no raiz de N. E eu tenho E elevado a 1 menos isso. Então, eu tenho E elevado a 1 menos... De novo esse somatório aqui me atrapalhando. Então, E elevado a 1 menos somatório de K igual a 2 até N de epsilon K. Então, repara que eu estou perto, né? Porque a minha... eu estou demonstrando a fórmula que eu já sei. Se eu não soubesse, né, ia ser mais difícil um pouco. Mas eu estou aqui, né, a fórmula é n elevado a n, raiz de 2πn sobre e elevado a n. Então, falta esse cara daqui, ó, tem que tender para a raiz de 2π. O problema agora passa a ser isso daqui. Tá? Então, essa a minha história. Sendo que esse somatório de epsilon K, né, ele, esse somatório dos epsilon K aqui, eu não sei, esses caras são positivos. O epsilon K são as dunazinhas aqui, né? Então, eles são positivos. Se essa soma for finita, esse negócio aqui vai dar um limite diferente de zero. Se essa soma for infinita, aí é horrível, né? Porque esse negócio aqui estará tendendo a zero. Será que ele pode tender a zero? Porque, bom, não sei. Pode ser, não. Eu só sei que o n fatorial é maior do que esse negócio aqui. Né? Eu não... Vamos dizer, eu não espero que esse cara aqui tenda a 1, porque aí daria 1 aqui, né? Como raiz de 2π é uma coisa lá na casa do 2,5, eu espero que esse negócio tenda a alguma coisa um pouquinho menor. Vamos dizer, isso aqui tendo alguma coisa menor um pouquinho que 1. Mas vai ter que ver como é que a gente se vira com esse negócio.
Acho que uma primeira ideia é ver o que isso nos daria. Suponho que porque esses epsilon k são positivos. Então, eu estou somando esse negócio, o somatório está aumentando, esse número está diminuindo, e isso tem um limite. E, na pior das hipóteses, se essa soma for para o infinito, vai ser zero. Se ele não for zero, eu vou ter um limite. Quem seria esse... E vai decrescer para esse limite. Né? Tá certo? Eu tenho assim, ó. Estou nesse pé, né? N fatorial é igual a n elevado a n, raiz de n, sobre e elevado a n, vezes um certo, não sei se eu chamo esse cara aqui de EN, chama ele AN, né? AN. Tem um nome aí que eu dei? Não. Tinha um nome aí. Então, AN. E o AN decresce para um certo A. E vamos supor A maior que zero para ver o que nos daria se Deus nos desse a felicidade de ter um A maior que zero aqui. Se ele for para zero, a gente não vai ter muito... Oi. Quê? É sobre 1 ou é elevado a... epsilon n é a soma. Não, pois é, mas o argumento é esse. O epsilon n, que é essa soma, está crescendo. Eu estou somando termos positivos. Né? Se ele for limitado, então isso vai ter um limite finito, e esse número é elevado a esse limite, vai ser o limite desse negócio aqui. Se ele for para infinito, isso aqui vai tender para menos infinito, e aí isso aqui vai tender a zero. Porque a ideia, acho que era um pouco jogar no n fatorial. Eu não me lembro agora se a gente joga isso na fórmula de Wallace, se a gente joga na fórmula aqui. Tem agora tem um macete esperto aqui agora, que é supor que esse cara não é zero. E aí a gente jogar na fórmula de Wallace, né? Que é o Wallace. Claro que eu não sei de cor a fórmula de Wallace, mas tem sabe me dizer aqui? Me dizer. É. 2 vezes 2 vezes 4 vezes 4, etc. Aí é 1, 3, 3, né? E aí termina... Não, vamos ver, preciso, porque a gente vai tirar, acho que a raiz quadrada dessa coisa. Sobre raiz de n, sobre 2n fatorial igual a raiz de
Esse aqui, mas termina onde aqui? Aqui. Hã? N vezes N? Não, tem que ter aqui 2N, né? E que são os pares, né? Como é que é? 2N. Acho que é isso, né? É isso aqui? Mas aí a gente pode tirar esse π sobre 2 aqui que está me preocupando. A gente pode tirar a raiz quadrada disso. Se a gente tirar a raiz quadrada de π sobre 2, vamos dizer, na verdade, vai ser aproximado aqui, né, por 2 vezes 4 até 2N. Aí a gente tem aqui 3 vezes 3 vezes 2N menos 1, 2N mais 1. Né? Aqui, né, isso daqui é 2 elevado a N, N fatorial. Aqui é 2N. Aqui, acho que aqui a gente tem que botar 2N menos 1 vezes... Eu acho que falta... Não, vou tirar... Tirar a raiz quadrada. Não, ainda não tirei. Sim, tirei, mas vou botar aqui. É só porque... aqui eu acho que eu deveria botar 2N menos 1. Aqui, né? E botar 2N menos 1 sobre 2N mais 1. Para tirar a raiz quadrada, né? Então, esse daqui, na verdade, assim, bom, aqui tinha 2 elevado a N, eu tirei a raiz quadrada e aqui tem que tirar a raiz do 2 elevado a N, né? Aqui eu tinha, então, 2N fatorial dividido por... Aliás, antes de tirar a raiz quadrada, né? Deixa eu tentar ajustar aqui para tirar a raiz quadrada. Né? Quer dizer, isso daqui fica 2 elevado a N, N fatorial, dividido por 2N fatorial dividido por 2 vezes, aliás, 2 elevado a N N fatorial vezes 2N menos 1 sobre 2N mais 1, certo? E aqui, multiplicando até 2N menos 1, eu tenho o fatorial de 2N, só que eu tirei os pares. Os pares são o fatorial de N vezes 2 elevado a N. Então, isso daqui está me dando 2 elevado a 2N. Aqui é o N fatorial. O N fatorial é ao quadrado aqui, né? Ao quadrado. Aqui também o 2N fatorial também. Ao quadrado. Sim.
Na verdade, eu posso botar 2 elevado a 2n aqui. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 4n, n fatorial ao quadrado. Ah, sim, tá certo. N fatorial à quarta, 2n fatorial ao quadrado, vezes bom, tirando a raiz quadrada agora, acho que aqui eu posso pagar. Então, raiz de π sobre 2 é o limite de 2 elevado a 2n, n fatorial ao quadrado sobre 2n fatorial só. Como é o limite, esse aqui eu posso jogar fora, né? Porque esse tende a 1. Espero que esteja certo. E aí a ideia é substituir os fatoriais por isso daqui e ver o que sai, né? Quer dizer, esse cara daqui... É que esse 2 elevado... Eu espero que esteja tudo certo nisso. Tem uma potência de 2 aqui sobrando, né? Bom, tudo bem, vamos botar aqui. Então, 2 elevado a 2n. O n fatorial, a gente bota aqui n elevado a n, raiz de n, a n, sobre e elevado a n. Tudo isso ao quadrado. 2 elevado a 2n aqui. Aqui é o quadrado também n, a n ao quadrado, é elevado a 2n aqui. Só, né? E agora o 2n fatorial fica 2n elevado a 2n ao quadrado. Ui, olha aqui. O quadrado, 2n elevado a 4n. Será que vai dar certo? O que eu vou fazer com esse n aqui? Hã? Não, mas não é n elevado a n, então é 2n elevado a 2n. Não é aqui? 2n elevado a 2n ao quadrado, 4n. Aí tem 2n, que é o raiz de n elevado ao quadrado, a 2n ao quadrado. Estou gostando disso. Porque o AN e o A2N tendem para a mesma coisa, né? Quê? 2n fatorial não está ao quadrado? Estava aqui assim. Ah, sim, quando eu tirei a raiz quadrada, né? Ah, sim.
2n fatorial não estava ao quadrado. Muito bem. Então, aqui a gente tinha só 2n elevado a 2n, raiz de 2n a 2n, gente, vou fazer uma prece a Santa Sofia. E aqui tem um E elevado a 2n. E, bom, então aqui a gente tem 2 elevado a 2n, 2 elevado a 2n. N elevado a 2n, corta aqui. Porque a gente tem um E elevado a 2n, E elevado a 2n, tem um N aqui que sobrou, e ali ficou um raiz de N. Ficou quase bom, hein? Estamos com um N, um raiz de N aqui que não sei o que aconteceu com ele. Será que eu roubei aqui? Hã? 2n menos 1 está meio estranho. Seria... Bom, primeiro era 2n mais 1. Não, mas é porque eu botei um 2n menos 1 aqui. Então, como se eu tivesse multiplicado por 2n menos 1 vezes 2n menos 1. Aí eu joguei esse 2n menos 1 aqui e tirei o 2n mais 1 para debaixo desse. E detonei esse cara. A minha dúvida é que talvez no número de termos aqui tenham... tem que conferir essa fórmula de Wallace aqui. Porque... certo? Hã? Mas tem a fórmula de Wallace aí? Não, mas é que eu acho que foi na fórmula de Wallace. Vamos rever. Vamos rever a fórmula de Wallace. Porque, olha só, se não tiver... se tiver um raiz de n aqui, quer dizer, se não sobrar esse raiz de n, a gente vai ficar com raiz de π sobre 2, né? Vai ser o limite, esse AN ao quadrado vai tender para o A ao quadrado, esse aqui vai tender para o A, e aí a gente vai cortar o raiz de 2 aqui, e o A vai dar raiz de π. A gente queria a raiz de 2π. Então, está faltando fórmula de Wallace aqui. Assim, aqui a fórmula de Wallace já veio trabalhada, né? Já veio pronta, por isso que o Wallace aqui dizia que o 1... tá vendo? Tem um raiz de n aqui que não tinha, né? 2 elevado a 2n, n fatorial ao quadrado. Eu acho que essa diferença que apareceu aqui, na hora que a gente escreveu, porque a fórmula de Wallace tem um negócio 1, 2, tem um cara que não aparece aqui, outro que aparece no fim. Eu acho que na hora de acertar a gente deve ter feito uma coisa errada, mas usando essa
essa fórmula de Wallace aqui, né? Tem o raiz de n que estava faltando aqui e o raiz de 2 que está faltando aqui. Então, se esse AN converge para um A, porque se o AN convergir para um A nulo, né? Eu não posso, porque aqui eu preciso passar o limite, né? Porque o AN converge para A, o A2N também converge para A. Mas eu não tenho a relação entre o AN e o A2N. Então eu não posso dividir antes de passar o limite. Então eu tenho que passar o limite, isso aqui tende para A ao quadrado, esse aqui tende para A, e aí eu cancelo o A ao quadrado com A. Entendeu? Sutileza? Então, quer dizer, isso aqui vai tender. Agora, vamos dizer, eu não tenho... eu tenho 1 sobre raiz de n lá, então aqui eu tenho n. Eu não tenho esse raiz de 2 mais aqui, que foi absorvido aqui assim. Né? Então, isso daqui, na verdade, né, quando tende a π, eu fico com raiz de π igual a isso daqui, o que significa que raiz de 2π é igual a A. E aí, né, a nossa fórmula de Wallace vai dizer que n fatorial converge descendo, né, porque esse AN está descendo, converge descendo para n elevado a n, o 2π, raiz de 2π entra aqui, raiz de 2πn, sobre E elevado a n. Em particular, ele é maior, é sempre maior do que isso. Então, a gente tem também isso, né? N fatorial. Vamos dizer, isso já está dizendo, né, que um dividido pelo outro. Vamos dizer, você não pode dizer que converge, porque isso aqui, descendo, esse converge para o infinito. Né? Mas se você fizer, se você dividir um pelo outro, na verdade, vamos botar assim, n fatorial é sempre maior que n elevado a n, raiz de 2πn, sobre E elevado a n, porque ele, na verdade, ele é isso daqui vezes o AN, e o AN é maior que raiz de 2π, porque o AN está decrescendo. Então, ele é maior que isso daqui, com n fatorial dividido por n elevado a n, raiz de 2πn, sobre E elevado a n, tendendo a 1. A gente ainda não pode cantar a vitória, porque isso ficou dependendo do AN não tender a zero. Foi um pequeno detalhe, repara, até aqui está tudo certo. O problema assim, é que eu não tenho como simplificar o AN com A2N, são números diferentes. Então, eu sou obrigado a passar o limite e dizer, bom, a AN tende a A, o A2N também tende a A. Aí eu boto A ao quadrado aqui, A embaixo, e aí corto. Mas eu só posso cortar, só posso fazer essa conta se o A for diferente de zero. Então, repara lá no começo, né? O limite do quociente é o quociente dos limites. Você precisa que o denominador seja não nulo. Então, senão, bom, nesse caso, dando zero sobre zero, podia até dizer, vamos dizer, uma pessoa de fé diz, não, mas esse daqui tende para A ao quadrado, o outro tende para A, eu simplifico, e tudo bem. Simplifico e pronto. Bom, então a questão agora é mostrar que esse AN, que esse A não é zero.
que era mesmo o AN era a soma lá dos caras, né? Eu mesmo que isso dá um trabalho também. Inclusive, até eu não me lembro se eu corrigi, porque eu tinha uma fórmula no final, tem uma estimativa lá, tem um E elevado, sei lá, tem 1 sobre 8n, em algum lugar, uma raiz de 1 sobre 8n. E eu não me lembro se... Ou alguma vez eu fiz a conta, achei diferente disso. As contas têm isso, não sei se acontece com vocês, né? Tem contas que um dia eu faço de uma coisa, no outro dia eu faço a mesma conta da outra coisa. Bom, então quem é o AN? AN é igual a E elevado a 1 menos somatório de K igual a 2 até N, de EN, e o EN era isso, né? É K, né? O AK é isso aqui assim, né? K menos 1, K, K é igual a integral de K menos 1 até K do log de x dx menos a área do trapézio. Log de K mais log de K menos 1 sobre 2. Não sei se a gente calcula e subtrai. Uma das maneiras de... Né? Então, no fim, a gente quer mostrar, né? A gente precisa, né? Queremos somatório de K igual a 2 é infinito, de EK finito. Porque o limite dos ANs é E elevado a 1 menos essa soma até infinito. Se ela for finita, esse limite não vai ser zero. Então, sei lá, primeira tentativa fazer talvez não seja muito boa. Suspeito que vou voltar para alguma coisa, mas pensando assim, fazendo uma geometriazinha assim, né? Eu posso pegar isso aqui, passar uma tangente. Acho que eu podia passar a tangente aqui no ponto médio mesmo, né? Porque aqui vou fazer isso, passar a tangente aqui no ponto médio. Se eu passar a tangente aqui no ponto médio, eu tenho um trapézio, tem isso aqui, esse aqui, e a base média está aqui, né? E a altura desse trapézio é 1. Então, eu posso dizer assim, o meu, vamos chamar isso aqui de EK, né? Esse é o EK, essa área. Então, EK vou botar assim, dar um espaço aqui. EK é menor que a área desse trapézio. Então, é 1 vezes
Quem é esse trapézio? Bom, essa base aqui. Então, isso aqui é log, aqui é K menos 1, K, 2K menos 1 sobre 2. Então, é log de 2K menos 1 sobre 2 menos log de K mais log de K menos 1 sobre 2, que é esse tamanho aqui. Então, ele é menor que esse aqui. E, por outro lado, como essa função é côncava, ele é maior que a metade disso. Né? Porque esse triângulozinho aqui, a área desse triângulozinho é metade desse paralelogramo, a outra é metade desse paralelogramo. Então, é maior que 1/2 dessa coisa. Significa que se essa soma for infinita, soma da metade desse negócio é infinita e, portanto, essa é infinita. Por outro lado, aliás, se ela for finita, essa é finita e, portanto, essa é finita. Por outro lado, se ela for infinita, essa é infinita e a outra é infinita. Então, eu posso olhar para isso aqui. Se isso aqui der finito, o outro dá finito. Se der infinito, então, posso dizer que isso daqui é 6 somente ser o somatório desses negócios daqui. K igual a 2 infinito. Se isso daqui é finito. A gente tem que fazer essa conta aqui. Eu tenho uma vaga esperança. Assim. Bom, acho que a gente pode botar tudo num log só, né? Não sei como a gente vai botar tudo num log só. Eu tenho uma vaga lembrança de ter feito isso e ter dado certo, transformando esse negócio aqui num log de 1 mais alguma coisa, ou algo parecido. Porque aí eu sei que o log de 1 mais x é igual a x menos x2 sobre 2 mais x3 sobre 3 menos... É uma série alternada decrescente. Então, eu posso estimar, truncando aqui, ou truncando aqui, truncando... em qualquer lugar que eu trunque, eu sei que o que sobra é menor que algo que está sob controle. Certo? Se eu disser log de 1 mais x, eu aproximo por x, o erro que eu cometo é menor que x2 sobre 2, para x entre menos 1 e 1. Então, sei lá, de repente a gente manipulando essa expressão aqui, não é? Tá certo? Você olha assim, pô, agora eu tenho que estimar o somatório do logaritmo, sei lá, transformar o somatório do logaritmo no logaritmo do produto, não deve ser bom, mas talvez... Então, vamos ver. Isso aqui é log... Espero que esteja certo. É menos... Bom, aqui a gente pode botar log de K... Opa, sobre log da raiz desse cara, que é igual a log de 2K menos 1 sobre 2
Ó, esse limite aqui, né? Dá 1. Isso aqui é 1 mais alguma coisa. Pelo menos. Legal? Porque aqui, ó, K vezes K menos 1, você tira o K da raiz, fica uma coisa que vai para 1. Aí o 2K corta com 2K, 1. Então, né? Como é que a gente vai expressar isso de maneira... Não sei se eu escrevo isso aqui como 2 raiz de K mais 1, raiz de 2K mais 1, raiz de... Tá bom, né? Ou, sei lá, corta direto. Bom, vamos transformar isso aqui em 1. Mas... vai sobrar um log de 2 lá, né? Não, estou pensando aqui, talvez, escrever, sei lá, 2K menos meio sobre 2 raiz de K menos 1, cortar aqui, tirar log, né? Log. Ainda tirar aqui esse cara daqui é raiz de K2 menos 1. Então, a gente bota K2, 1 menos 1 sobre K2. Bota o K para fora. Então, fica log de K 1 sobre 2K dividido por... Vai ficar bom isso? Sei não, né? Porque precisava... Tudo bem, mas... Sei lá, vamos olhar para ele assim primeiro. K menos meio sobre raiz de K menos 1. Ou faço a diferença mesmo? O objetivo aqui é escrever isso aqui como log de 1 mais alguma coisa. Tá bom porque esse limite aqui é 1. Então, é só isso daqui e ver quem é, qual é a ordem de grandeza dessa coisa que está aí. Tende a 1, porque, olha só,
Era o que eu ia fazer aqui. Ó. Se eu escrevesse assim, ó, K2, 1 menos... aqui era 1 menos... Aqui era 1 sobre K. Não era tão ruim assim. Eu escrever isso assim. Aí eu tiro esse K da raiz, né? E aí eu fico com K menos meio sobre K raiz de 1 menos 1 sobre K. Aí eu divido os dois por K. Então, isso aqui fica 1 menos 1 sobre 2K sobre raiz de 1 menos 1 sobre K. Esse tende a 1, esse tende a 1. Tá? Não queria botar a série da raiz aqui também. Tá, mas me parece que é isso. Talvez não ache agora, mas vamos dizer, a história aqui é o seguinte: esse cara daqui que eu tenho que somar, ele é o logaritmo. Na verdade, isso daqui vira somatório de k igual a 2 a infinito do log de 1 mais alguma coisa. Essa alguma coisa aqui, pode ser que eu aproxime, eu digo isso daqui, log de 1 mais alguma coisa é menor que só alguma coisa. Vamos dizer, uma coisa positiva que eu tenho aqui. Coisa positiva. Então, eu vou pegar então, eu vou escrever log de 1 mais coisa positiva é menor que a coisa positiva. E maior que zero, no caso. Então, o somatório de k igual a 2 é infinito do log de 1 mais a coisa positiva é menor que o somatório de k igual a 2 é infinito da coisa positiva. Se essa coisa positiva for uma coisa tipo 1 sobre K2, acabou. Infinito. Ou se for 1 sobre K elevado a 7/6. É 1 sobre 4K2 menos K. Esse é o resultado da... Mandei provar isso aqui. Tem que ser alguma manipulação com isso para chegar aqui. Tá? Aí, por exemplo, se chegar numa coisa assim, né? 1 sobre 4K2 menos K, isso aqui já é menor que 1 sobre 4K2. E tem soma finita. Então, acabou. Na verdade, ainda tem um pouco mais, né? Porque 1 sobre 4K2 menos K, provavelmente a gente consegue... não sei se tem uma soma telescópica aqui embutida.
ou qualquer coisa. Não, estimar essa soma. Porque, vamos dizer, além de mostrar que essa soma aqui é finita, seria interessante dizer até onde você tem que somar para estar pertinho do A. Qual é a dica? É exatamente o quê? Mostrar que isso daqui... Para passar do maior log de x pela tangente ao gráfico em k menos 1 meio e mostra que para k maior ou igual a 2, aí tem que esse k menor ou igual a log de k menos 1 meio menos log de k. Esse k menor que log... Log de k menos 1 meio menos log de k mais log de k menos 1 sobre 2. Bom, isso aqui é esse aqui. Aí, maior e log de x pela tangente ao gráfico k menos 1 e demonstra que para k maior ou igual a 2. Log de x em log de k menos meio. Nesse cara daqui? E aí mostrar que esse k é menor ou igual que isso. Não, esse cara é maior ou igual a 2. Para k maior ou igual a 2. Sim, mas esse k é menor ou igual que isso aqui. Bom, vamos ver. Está indicando que a estratégia é exatamente essa, mas isso daqui é isso. Então, pelo menos estamos no... como é que a gente pode olhar isso aqui? Isso passa para um meio log de 1 mais 1 sobre 4 k2 menos k, que nem o amigo, que é menor que 1 oitavo sobre 1 oitavo vezes 1 sobre k2 menos k. Quer dizer que a soma desses daqui, somatório de 1 sobre 4 k2 menos k. Hã? Log desse cara? Ah, sim. Log desse. Log disso daqui. É menor que 1 oitavo vezes 1 k2. É k elevado a 2 menos k. 1 sobre k ao quadrado. Bom, mas, sei lá, para chegar numa estimativa assim, né, a gente tem aqui o k menos 1, o k menos meio está aqui no meio. Vamos aproximar pela tangente de novo aqui. Não estou vendo nada. Na verdade, o aproximar pela tangente, acho que era para chegar aqui, não? Depois daqui, vire-se. Então, talvez seja isso. Então, aqui que a gente
Talvez escrevê-lo assim fique mais aparente do que como estava antes, mas não, porque isso você tem que sentar com as contas e fazer. Como a última vez que eu fiz isso, deve ter um tempo, não está na minha cabeça. Mas eu acho que eu não vou continuar tentando fazer, mas quer dizer, o detalhe aqui, quer dizer, tem mais, vamos dizer, vou falar de novo o que eu falei. Quer dizer, isso daqui é algo que tende a 1. Porque, basicamente, isso aqui é um log de K dividido por raiz de K. Isso aqui é K menos meio, K K menos 1. Tá? Então, K dividido por raiz de K menos 1, isso aqui tende a 1. Tá? Então, a ideia é escrever isso daqui como log de 1 mais alguma coisa, uma manipulação algébrica aí que a gente tem que fazer. Ou igual ou menor ou igual, se for o caso. E aí, usar que log de 1 mais h é menor que h. 0 menor que h, menor que 1. E aí, torcer para esse cara daqui, como, por exemplo, 1 sobre 4K2, não sei das quantas, ser alguma coisa que tem soma finita. Tá? Então, repare que essa é uma demonstração, porque a forma de Stirling tem também uma versão para números complexos, né, porque o fatorial generaliza com função gama para os complexos e tal. Mas passou por uma primeira ideia, né, olhar para o n fatorial, olhar para o logaritmo do n fatorial. Essas aproximações do Stirling. Sim, é porque uma das razões, eu diria assim, eu não trabalho com probabilidade, então não, mas em probabilidade você tem muitas probabilidades que vêm de contagem. E contagem vem fatorial. Então, é muito natural você pensar que você vai encarar limites. Você quer saber como é que aquilo vai ser para n grande? Limites envolvendo fatorial. Mas a gente viveu um exemplo que foi o raiz de 1 mais x, que não estava contando nada, mas a expressão da série de Taylor do raiz de 1 mais x tinha lá fatoriais no numerador, no denominador, e a maneira, recapitulando, né, a gente ficou com raiz de 1 mais x igual a um somatório de AN xn. Tinha esse AN aqui, que tem sinais alternando. Isso garante que para x igual a 1 é mole. Mas para x igual a menos 1, que era onde a gente queria, que era fazer isso aproximar no zero, o sinal não alterna. Então, era o módulo do AN que importava. E o AN era uma coisa com fatorial em cima, fatorial embaixo, e a gente queria saber a ordem de grandeza disso para n grande. E foi usando o Stirling que a gente obteve que esse AN era da ordem de 1 sobre n elevado a 3 meios. Você vê que era... Hã?
que aparece aqui nessa série? Bom, o N, na série de Taylor tem sempre o N fatorial, né? Você tem a derivada, a enésima derivada, dividido pelo N fatorial. Então, a menos que nas derivadas apareça um fatorial para cancelar esse N fatorial, ele vai aparecer na série de Taylor. Faz parte. Ele aparece quando a gente faz o polinômio de Taylor, a gente vai impondo que a gente quer que o resto, né? Você faz assim, f de x mais h vai ser aproximado, aí você tem a0 mais a1x mais a2x2 mais a n xn. Então você escreve, é igual a isso mais o resto. Aí você diz, bom, quando h tende a zero, eu quero que esse resto tenda a zero. Então a continuidade da f, quando h tende a zero, aliás, aqui é tudo h, né? Tudo h. Quando h tende a zero, tudo isso daqui vai para zero. Então, para esse cara ir para zero, eu preciso que, quando h tende a zero, f de x mais h tenda para zero. Se a f é contínua, a zero é f de x. Aí você diz, beleza, agora vamos fazer isso, mas eu quero que o R dividido por H tenda a zero e eu vou... Vamos ver, se eu dividir... De maneira só, em vez de dizer, não, vamos você pode botar assim, né? F de x mais H menos f de x igual a 1h mais, etc., mais Rn de H. Aí você divide por H, isso daqui dividido por H ainda vai para zero, tudo aqui vai para zero e fica o A1 aqui. E aí você está dividido por H, o A1 vai ser a derivada. Só que quando você faz para a segunda derivada, você fica com o negócio dividido por H2, e para você passar o limite, você faz um L'Hopital, aí deriva em cima, quando você deriva aqui embaixo, aparece o 2H. E aí, em vez do A2 ser a segunda derivada, na expectativa, né, você começa, o A0 é o f de x, o A1 é f' de x, então o A2 tem que ser f2' de x, mas não. O A2 dá f2' de x sobre 2. E por conta desse L'Hopital que você joga, vai derivando. Tá? Então, rapidamente você se dá conta de que o AN é a enésima derivada de f em x dividido por n fatorial. Isso já vai dar a série cheia de fatoriais. A outra maneira que eu usei para deduzir, eu ia integrando. Mas aí eu integrava t de 0 a x, dava x. Depois eu integrava x de 0 a, sei lá, y, dava y2 sobre 2. Depois y3 sobre 3 fatorial, etc. Também é outra maneira de deduzir. Então você tem um fatorial no denominador da série de Taylor. É fácil ver que ele aparece. Então, tem, vamos dizer, série de Taylor, tem chances de você encontrar um fatorial e ter que lidar com ele para n grande. E probabilidade também. Então...